Deus seja louvado pela sua misericórdia. Deus seja louvado pela sua infinita misericórdia e bondade, porque Ele até aqui tem nos ajudado. E a sua misericórdia dura de geração em geração. Meus irmãos, eu hoje estava em casa agora e me veio esta palavra desde a semana passada, quando eu estava aqui pregando, e essa palavra veio na minha mente. Eu sempre costumo citá-la, mas deu um branco na minha mente, eu não consegui lembrar, recitá-la. E aí me lembrei desse versículo hoje, especialmente depois da notícia de ver que minha mãe ia estar nessa condição de cirurgiar. Eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. A gente que é filho fica sempre apreensivo, mas quando soube da notícia me lembrei desse texto. Olha para José, fica aqui, vem aí. E lembrei desse versículo, ou verso, e isso me motivou a falar sobre esse texto aqui, e evidentemente que essa palavra ela vai nos direcionar para outras áreas, e nós vamos nos alegrar com esta palavra. Meus irmãos, Provérbios 24:10, assim diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras versões, ou em outra versão, diz: a tua fé será pequena. Então, vamos entender esse mistério. Todos nós, irmãos, todos nós vamos ter momentos aflitivos na vida. E isso é tão provável que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Evangelho de João 16, no versículo 33, parte deste versículo fala isso: tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, o dia da aflição, o dia da angústia, ela vem sempre de surpresa. Ela nunca avisa, nunca manda uma correspondência, um zap: estou chegando na tua vida, na tua casa, estou chegando no teu familiar, no meio da tua casa, entre os teus. Mas a gente observa, irmãos, que ela vem. Às vezes vem no trabalho, como ontem uma irmã conversando comigo, passando algumas coisas dela para mim, ontem, domingo. Eu escalei a irmã Jaina para estar ministrando, porque eu iria estar a parte da tarde fazendo visitas, e eu sabia que a visita não demoraria. E às vezes as pessoas estão passando por dificuldades, e muitas vezes a gente só sabe jogar pedras, apontar os erros,
olha as fragilidades, mas não sabe o quanto a pessoa está passando, lutas, problemas. E na ocasião, eu junto com a minha esposa, aconselhamos ela, conversamos com ela, animamos ela um pouco e ela contou a sua tristeza, seu dissabor, e ali nós falamos uma palavra animadora para ela, que essas coisas acontecem com o crente, acontece com o mundo lá fora também, mas o diferencial conosco é porque nós temos Cristo, temos a quem recorrer. Temos um Deus que está acima de todas as coisas, e Ele cuida de nós. Está escrito assim: não andeis ansiosos, antes a vossa vida, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas, escute por favor, conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, quando as aflições vêm, a gente não tem que desesperar. A gente vai a Deus em oração e conversa com o nosso Deus, com o nosso Pai. Quando um filho está com algum problema, o que é que ele faz, irmãos? Ele chega para o pai ou para a mãe e diz o problema que ele está passando. E o pai e a mãe vai cuidar dele, vai ajudar ele. Então Deus tem as suas formas de trabalhar e a gente só louva e agradece a Deus. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé ou a tua força será pequena. Quando a angústia, e aí vamos arredondar, a angústia, a aflição, o sofrimento, a provação, a dificuldade bate à nossa porta, nós não podemos murchar na fé, nós não podemos nos apequenar, muito pelo contrário, nós temos que nos lembrar que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que pode todas as coisas, e que nós não estamos só nesta peleja. Nesta peleja nós não estamos só, nós estamos com Jesus Cristo no nosso barco. O barco pode estar até à deriva, como quem vai naufragar, mas porque Jesus está no barco, a gente não afunda, a gente não morre afogado, como diz o Santo Hino, a gente não vai perecer. Quando a luta vem, é aí que a gente precisa manter-se firmados na nossa fé, firmados na palavra de Deus. Quando a gente está passando pela aflição, seja ela de que natureza for, no âmbito familiar, no âmbito espiritual, no âmbito financeiro, seja lá qual for, a gente precisa confiar em Deus e em Sua palavra. A palavra da fé, a palavra da esperança, a palavra da confiança. Então, observe, eu vou ler novamente. Se te mostrares frouxo, então se nós nos mostrar frouxo, o inimigo ganha força. É assim que acontece.
Se você se mostrar covarde na hora da peleja, o inimigo te vence. Mas se você se firme e se arma, o inimigo vai temer. Se você se armar, se você se postular como um guerreiro, ele vai ver que você não é qualquer um. Mas no primeiro latido do cachorro, você correr, o diabo tira a gargalhada de sua cara. Isso é lá crente, rapaz. Olha aí, tá vendo? Pensamos que era corajoso, mas olha, do primeiro alarde já correu. E a Bíblia nos diz que nós não somos dos que correm, daqueles que voltam atrás. Nós somos daqueles que prosseguem para a frente. Então nós temos que ter essa convicção, esta ciência, essa força, essa dádiva, essa segurança em Deus. Quando a angústia vem, eu tenho que me manter firme. Por quê? Porque eu creio em um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo executa. A Bíblia diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não sobrou nem um pouquinho para o cão. Todo o poder está em Cristo Jesus. Todo o poder. Quando nós invocamos o nosso Deus, irmãos, nós atraímos o poder de Deus e a presença de Deus. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante: por um caminho irão contra ti, mas por 7 fugirão. Eles vêm, o inimigo, o adversário vem, mas vão ter que arrumar, vão ter que fazer caminho na breia para poder fugir. Porque não é você, não sou eu, é o poder de Deus, é o Senhor Jesus. É a presença trina do Pai, do Filho, do Espírito Santo na nossa vida. Quando ele vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossa vida, ele não tem como resistir, tem que fugir. E a Bíblia diz: não temas, em Isaías 40:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, veja que quem está falando é o próprio Deus. Se fosse um homem qualquer, eu teria razões para me amedrontar. Mas quando é o próprio Deus que está dizendo: não temas, eu estou contigo, eu sou contigo, então eu vou lutar nessa peleja, eu vou vencer essa peleja. Irmãos, Davi tinha essa consciência: Deus está comigo. Então Davi pastoreava sozinho o rebanho do seu pai e dava conta do recado. Ele ainda adolescente, ele sozinho matou um urso, ele sozinho matou um leão e foi promovido. Quando o pai dele mandou levar queijo e pão para os irmãos que estavam na guerra contra de Saul, de Israel, contra os filisteus, ele ouviu o filisteu desafiar as tropas de Israel. Correu para o rei Saul e disse: quem é esse incircunciso filisteu que desafia o exército do Deus vivo? E se propõe a lutar contra um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. E não era só 3 metros, não era só um poste, era um homem largo, grosso, alto, preparado para guerras. E haviam contratado, ele não era um filisteu, mas o contrataram para guerrear por Israel. Davi tinha essa coragem.
e muitos exércitos Davi venceu. E a Bíblia nos diz que no Salmo 18, eu gosto muito de ler esse salmo, leia, se você tiver uma hora, um tempinho, leia o Salmo 18, ele é um salmo longo, mas é um salmo cheio da presença de Deus, da forma como Deus se manifesta, como Davi via Deus se manifestar. E tem uma passagem ali, Davi dizendo: o caminho de Deus é perfeito. E tem uma passagem que diz: com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu desbarato um exército. Vejam a confiança de Davi em Deus. Vejam, irmãos, a confiança. Com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu desbarato um exército. Davi treinou tanto um grupo de elite dele para servir no seu trabalho, na sua labuta, que ele, um homem só, era capaz de matar os valentes de Davi, era capaz de matar centenas de homens, eram capazes de matar vários inimigos, um homem só. Os valentes de Davi, adestrados, treinados por Davi, porque Davi confiava em Deus. Ele diz no Salmo 20: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Estamos de pé. Glória a Deus eternamente. E eu separei alguns versículos para endossar, deixei até aqui na minha agenda aqui no celular, que diz o seguinte, irmãos. Vamos ver primeiro o livro de Números. Abram o livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia, versículo 13. E versículo 13. Aliás, versículo 12, capítulo 12, aliás, capítulo 12. Aliás, só um pouquinho, eu estou em Deuteronômio, Números 12, 13 mesmo. Números 13. Números 13. Versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja, estava havendo um grande desafio para Israel, para o povo de Deus, que era entrar em Canaã. Estrategicamente, Deus manda Moisés enviar 12 espias, representando as 12 tribos de Israel. Enquanto eles ficaram na espreita, esperando. No espaço de 40 dias, eles retornam.
E ali eles investigam a terra, observam a terra, olham o povo que está na terra e retornam. E ao retornar, eles vão dar um relatório. E o povo está aqui, milhões de pessoas, Moisés e Arão aqui do lado, e o povo, e eles, os 10 começaram a falar: Moisés, a terra é boa, realmente mana leite e mel. A terra, o que se produz lá, dá, e dá com abundância. Estou parafraseando. A terra é muito boa, os cachos de uvas lá são muito grandes. Olha, a terra realmente é excelente, é uma coisa maravilhosa. Porém, esse porém traz o medo. Estava investido de medo. Porém, os que habitam nela, aí ele cita: os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam ao pé da montanha e ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. E depois ele vai falar também nos filhos de Anak, os gigantes, os descendentes. Então ele diz ainda: e nós nos parecemos como gafanhotos diante dos seus olhos. Mas no meio daquele relatório, irmãos, aparece Josué, ou Caleb e Josué, e dizem: eia, versículo 30, e fez Caleb, e então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: olha o que é coragem. Olha o que é coragem. Coragem, ó crente. Como é que diz? Domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Tem que ter coragem. Senão o inimigo perceber o nosso medo, ele vai atuar em cima do nosso medo. Você já percebeu? Era Alexandre que estava com o dedo cortado, machucado, e ele, não, era o presbítero o presbítero Paulo Sérgio, ele cortou o dedo, e ele toda hora machucando o dedo, toda hora machucando o dedo. Porque o inimigo, quando assim, claro, não é o caso, eu estou só ilustrando, quando o inimigo percebe o teu lado fraco, ele vai atuar naquela área para minar a tua força, até você dizer: basta, eu não aguento mais. Então, o diabo mostrou para os espias o lado ruim: homens gigantes, homens violentíssimos, homens que eram perigosos. Mas olha o que o texto está nos dizendo. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos harmoniosamente e possuamos-la em herança. Olha aqui a versão dele, que ele diz depois: porque, vírgula, certamente, vírgula, prevaleceremos contra ela. Diferente do discurso dos 10 que só diziam derrota, só falavam de que iam ser derrotados, que a terra era boa, mas não era para eles. Levanta Caleb e Josué e diz: não é bem assim não. Vamos nos levantar, vamos possuir a terra. É como se ele estivesse dizendo: porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, como ele de fato está, nós não temos o que temer. Nós vamos lá e vamos vencer e vamos possuir a terra que de fato nossos pais herdaram pela promessa que fez Deus a Abraão
Isaac e Jacó. Então, irmãos, quando a luta vem, não temos que baixar a cabeça, porque se fazermos isso, a nossa fé se apequena. Se te mostrares hoje no dia da angústia, a tua fé é pequena. É mais ou menos assim. O inimigo, quando ele vem, eu não sei se vocês já perceberam, aliás, já perceberam, está escrito assim, segundo o registro de Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro 5. O diabo, vosso adversário, preste atenção, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Observe, irmãos, que o texto não está dizendo que o diabo não é um leão, ele ruge como um leão. E quando um leão ruge na selva, todos os animais tremem. Então, o escritor está dizendo que o leão anda ao derredor, bramando, rugindo como um leão. É aí onde entra a questão do medo. Onde entra a questão da gente superar essa inquietude. Vem a luta, vem a dificuldade, opa, não, eu vou vencer. Eu vou me levantar. Eu vou possuir a terra. Eu não vou deixar que o inimigo venha me amedrontar com o rugido dele. Porque maior é o que está comigo do que o que está com eles. Com eles está o braço de carne, já dizia o escritor em Crônicas. Mas conosco está o Senhor. Então, irmãos, Caleb fez o povo todo calar-se para poder o povo receber ânimo. E eles foram e fizeram o que tinham de fazer. Agora vamos encontrar uma palavra no livro, por gentileza, alguém abra em o livro de 2ª carta de Paulo a Timóteo. 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo de número 7. Segunda Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Leia mais alto, por favor, irmão. Fique de pé, né? Está mais alto, para todo mundo ouvir. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Muito bem. Deu para ouvir, né, irmãos? Deus, porque Deus não nos deu espírito de temor. Aliás, 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Aqui não é o temor que se deve ter, aqui é temor no sentido de medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu queria que toda a igreja repetisse após a minha fala com força. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque Deus não nos deu o espírito de
de amor e de moderação. O Espírito Santo, ele fortalece o crente com um espírito de fortaleza. Por isso que está escrito em Oséias: diga ao fraco, eu sou forte. Aí muita gente não entende esse texto, aí diz: olha aí, nós somos fortes, eu sou forte, você é forte. Mas o texto significa o seguinte: Deus falando o seguinte: você que é fraco, diga para o povo que eu sou forte. Diga o fraco. Quem é forte aí, irmãos? Agora, quem é fraco? Todos nós somos fracos. Agora, a fraqueza de Deus, a fortaleza de Deus vem em nós e nos fortalece. Nós não temos força nenhuma, capacidade nenhuma, poder nenhum. Por isso que o escritor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Esse eu aí é o próprio Deus falando: eu sou forte, você é fraco, você é limitado, você é suscetível a fraquezas. Tanto que Tiago fala acerca do homem que fez chover, fez parar de chover, fez chover, mandou cair fogo e caiu fogo, mas fugiu de Jezabel. Aí Tiago vai dizer: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Aí vem o autor e diz, o escritor e diz: diga ao fraco, eu sou forte. Em outras palavras, você que é fraco, você que está fraco, você que está amedrontado, eu sou forte, eu tenho o poder na minha vida, eu te entrego esta fortaleza e te dou a capacidade, a habilidade para você vencer toda espécie de batalha, de luta que lhe sobrevier. Então o crente deve respirar fundo. Oh, maior é Deus, então Deus está comigo. Eu vou vencer essa peleja, eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer esse desafio. E a segunda, ou melhor, a terceira referência que nós temos, a quarta, aliás, está aqui no livro de Crônicas, que nós já há pouco recitamos um pouco parte dela. Segunda Crônicas 32, eu sempre leio ela, estou sempre repetindo ela. Mas veja, irmãos, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Agora segura esta palavra: porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne. Aqui é uma referência a Senaqueribe. Mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu pergunto a você, você pode descansar nessas palavras? Descansar quer dizer deleitar-se, confiar, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, aleluia, nenhum mal te sucederá. Está escrito: praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda.
Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o amam e temem. O anjo do Senhor, ele está do nosso lado. Quantos livramentos nessas estradas, por aí afora. Às vezes uma simples queda que poderia te levar a óbito, mas Deus te poupou. Fomos da ceia da irmã Terezinha no Agito, no atoleiro. Chegamos a ela, estava toda cheia de hematoma de uma queda que levou, mas ela não teve assim nada que aparentemente desse alguma fratura, poupou a vida dela. Nós temos que ter essa confiança. Nós vamos agora para um outro versículo, eu peço que a igreja acompanhe, no Salmo 23. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só isso aí já nos dá uma garantia de segurança, de fortaleza, de ânimo, de coragem, de graça. Aleluia. Meus irmãos, está escrito na palavra de Deus. Ouçam, por favor. Está escrito na palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas por amor do seu nome. Agora versículo 4, repitam comigo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse versículo está completo? Não? Se ficasse só aí, irmãos, a gente não estava em complicações. O texto está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se essa palavra ficasse só aí, nós estaríamos complicados. Mas o texto vai dizer: porque o Senhor, Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu está comigo. Quando nós estamos na segurança ou na proteção de alguém, nada nós tememos, nada nos aflige, nos faz ter medo, porque maior é Deus. Maior é Deus, 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 maior é Deus. Ele é maior do que todos os nossos problemas juntos. Se juntar todos os problemas de todos nós aqui, os problemas, os demônios que nos perturbam, que nos rodeiam, que procuram tirar a nossa vida, a nossa paz, se juntar todos os capetas do inferno, Deus é maior do que todos eles e os coloca para fugir, porque maior é o que está conosco. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. E o Salmo 91, ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a
Você pode crer nessa palavra? Descansará. Ei, descansa no Senhor. Não te aflija com nada, porque Deus está trabalhando de dia e de noite e de dia, por aqueles que nele esperam. Oh, aleluia. Você está entendendo, irmãos? Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, lembra lá no começo, o salmista Davi já está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará segurança, proteção, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não me faltará o Espírito Santo para me revestir. Não me faltará o sangue de Jesus para me cobrir. Não me faltará o anjo do Senhor para andar ao redor e me livrar de todo embaraço que esteja querendo me atrapalhar na minha jornada. Eu creio no agir de Deus, porque está escrito: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E a parte B, C diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu creio que Deus está agindo nesta hora na minha causa, na tua causa, na tua vida, na minha vida, na vida dos teus, na vida aonde você trabalha. Deus está tirando os embaraços. Deus está tirando tudo aquilo que quer te enlaçar, te embaraçar. Aleluia. Eu vou concluir. E eu vou concluir em Lucas. Por gentileza, em Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, 32 e 34. Lucas 12, 32 e 34. Lucas 12, 32 e 34.